Anselmo, hoje é uma espécie de checkmate, né, dos ministros que estão tentando fazer e estão entabulando uma perseguição implacável nunca antes vista à direita brasileira. Eu vi exatamente as possibilidades de criação da possibilidade de um golpe que ensejaram o mandato de busca e apreensão na casa do general Heleno, que ensejaram a cassação do passaporte do Jair Bolsonaro, que ensejaram a prisão do Felipe Ganda Martins, que era um assessor para assuntos internacionais, e outros também militares e assessores do presidente. E não posso chegar a outra conclusão, que é uma perseguição implacável. Por quê? Se você pega os elementos, entre aspas, comprobatórios da possibilidade de golpe, é o quê? É o general Heleno numa reunião de agosto ou junho, não sei, junho ou agosto de 2022, ou seja, antes da eleição, dizendo que eles tinham que virar a mesa contra aquelas pessoas que estavam conspurcando as instituições. Aonde que isso é ensejo de golpe? Isso é simplesmente uma fala incisiva, agressiva, taxativa, mas pode ser exatamente uma crítica construtiva. Era o próprio Alexandre de Moraes que dizia que elementos públicos da nação, pessoas públicas que fazem parte das instituições, estão e devem se sujeitar a críticas, mesmo que sejam levianas. Como é que você vai fazer um golpe com o Bolsonaro, presidente da República, antes das eleições? Meu Deus! O homem que é presidente vai dar um autogolpe? É uma coisa completamente estapafúrdia. Aí o Bolsonaro teria recebido uma minuta da possibilidade de uma GLO ou de um estado de sítio. Olha, qualquer presidente ou chefe de nação, qualquer chefe de estado, recebe 1000 documentos, 1000 pareceres entabulados nesse sentido, de qualquer ordem. E assim, aí, coincidentemente, o presidente do PL, o partido com mais conservadores do Brasil, o partido que abriga aquilo que eles, os juízes, chamam de bolsonarismo, é preso por uma questão completamente estapafúrdia, que ele tinha uma arma ilegal dentro da sua casa e tinha uma pepita de ouro, que seria ilegal, que segundo perícia, olha só, não sei como é que faz perícia, seria extraída de garimpo ilegal. Ou seja, umas coincidências completamente estapafúrdias justamente no dia seguinte que o Bolsonaro reuniu milhares de pessoas. E que o Lula, quando vai fazer um comício, não reúne nem meia dúzia, ainda reclama de que os seus asseclas não conseguem reunir pessoas lá para fazer apupos e aplausos para ele. Aí eu vejo uma matéria da Folha de São Paulo fazendo assim, elencando os 5 principais itens que levaram à interpretação de que Bolsonaro seria um golpista. Ataque às urnas. Ele não atacou as urnas. Ele fez uma crítica sistemática que ele tem feito há 10 anos e que outros partidos, outros políticos e ex-ministros do TSE e atuais ministros do TSE já faziam a possibilidade de auditoria com voto de papel para além, não é para destruir o voto eletrônico. E críticas a ministros do STF. Críticas, meu querido. Um poder executivo pode fazer crítica ao judiciário, o judiciário pode fazer crítica ao legislativo, o legislativo pode fazer críticas aos 2 outros poderes, e o povo deve fazer críticas aos 3 poderes. Isso é a base da democracia. Agora, você não pode criticar alguém, você não pode criticar o sistema eleitoral, você não pode contestar o ministro, você não pode contestar o político. Em que país que a gente está? Isso tudo enseja um ataque violento à democracia, isso tudo enseja uma tentativa de golpe. A gente está tendo militares sendo perseguidos, generais de alto escalão sendo perseguidos, o ex-presidente mais popular da história tornado inelegível, com passaporte cancelado. Ele não pode mais se comunicar às vésperas das eleições municipais, não pode se comunicar com assessores do PL, com o presidente do PL, porque são investigados. Não precisa desenhar, né? Isso é uma perseguição implacável que vem, infelizmente, do nosso Supremo Judiciário, que quer exatamente eliminar aquilo que eles acham que são o bolsonarismo. E aí não é só o Bolsonaro, são pessoas conservadoras, são cidadãos, são jornalistas, são deputados. Hoje eu vi pela 1000ª vez o Marcel Ramanhack falar: é um absurdo que a Câmara dos Deputados não reaja, que tem deputados com busca e apreensão. Meu querido Marcel, agora bateu na bunda de vocês. Mas tem cidadãos, tem pastor evangélico, tem cacique indígena, um dos que sofreram busca e apreensão era padre. Ou seja, tem todo tipo de sorte de cidadãos de pessoas há muito tempo, sofrendo busca e apreensão, sendo censurada, sendo presa pelas mais estapafúrdias ilações e construções racionais para corroborar a narrativa do golpe. O que querem é destruir Bolsonaro, o que querem é destruir a direita brasileira, o que querem já tem um projeto desse sentido,
impugnar o próprio PL para voltar àquele velho teatro de tesouras, a esquerda moderada, PSDB ou qualquer outro partido, e a esquerda radical PT. É isso que querem. Por quê? Porque os juízes da Suprema Corte foram colocados lá pelo novo petismo. Eles têm uma ideologia. Eles vêm desde a faculdade absorvendo essa ideologia. Então, o Brasil está aparelhado, meu caro Manuel, do judiciário, a grande mídia, que deu todas as notícias falando que descobriram a tentativa de golpe. Descobriram nada, fizeram um tanto de ilação e fizeram um tanto de construções de narrativa. E estão fazendo um tanto de perseguição absolutamente espúria e absolutamente antidemocrática, com quem criticava, com quem se indignava com a soltura de um ladrão, com quem ficava indignado, com a possibilidade de uma maior abertura eleitoral, de apuração eleitoral não ser feita. Isso tudo é de democracia, isso tudo é uma construção de crítica democrática. O que está se construindo no Brasil é uma ditadura ferrenha, uma ditadura perfeita, porque ela une o governo federal, o endosso total, absoluto e irrestrito da grande mídia, esse Grande Globo, que é 90% da grande mídia, e o judiciário, que tem feito aquilo que a gente tem feito. Enfim. Bom, meus amigos, evidentemente esse tema ele tem um envolvimento sentimental muito grande comigo, com a minha história, e eu vou procurar manter a calma, manter a postura, até para não comprometer o Braddock e também não comprometer a minha própria liberdade. Porque, infelizmente, nós vivemos hoje num país em que nós não temos a plena liberdade. Nós perdemos absolutamente aquelas garantias que o artigo 5º da Constituição deveria primar em nos conceder. Ou seja, a Constituição perdeu, infelizmente, absolutamente o seu poder nesta quadra da nossa história. Alguns ministros dizem, inclusive, que não existe poder absoluto. Ora, se a Constituição não concede um direito absoluto, a quem cabe decidir o que é ou não direito? Aos ministros? Ora, então, se eles são mais importantes do que a Constituição, nós não carecemos de uma Constituição. Ou nós não vivemos num Estado democrático de direito. E é impossível abolir aquilo que não existe. Ora, ainda bem que dentro de toda essa desgraça, pelo menos alguns estão se manifestando. Hoje nós podemos perceber a movimentação de alguns senadores, entre eles o senador Mourão, general Mourão, também o senador Plínio Valério, fez um pronunciamento bastante enfático no Congresso, no Senado, e eu espero que essas manifestações sejam o princípio de uma reação, particularmente do nosso Senado Federal, que é quem compete exercer essa ação de freios e contrapesos do STF. Até o momento, o STF não foi freado e não teve nenhum contrapeso na sua ação ditatorial. E, infelizmente, eu chego a essa conclusão. Nós estamos muito próximos ou já extrapolamos o que poderíamos chamar de uma ditadura do judiciário. E dentro de todas as teorias do Estado democrático de direito, está estabelecido que, sim, compete ao poder legislativo realizar esse esforço de freios e contrapesos. A nenhuma outra força, particularmente a Força Armada. Não cabe à Força Armada realizar qualquer tipo de operação. Aqueles comentários, e infelizmente nós tivemos grandes juristas, entre eles o Dr. Ives Gandra Martins, que defendeu essa tese, infelizmente a defesa dessa tese fez parte de todo esse cenário de construção de uma narrativa que agora está sendo imposta justamente para acabar com a democracia no Brasil. E essa narrativa está embasando uma série de ações ilegais, na visão de inúmeros juristas, inclusive de alguns que já foram membros da Suprema Corte Brasileira. Entre essas ações, nós podemos citar Fishing Expedition, que é a busca por provas, pescas probatórias. Nós podemos nomear os inquéritos ilegais que estão há anos, há mais de 5 anos, esses inquéritos estão buscando alguma forma de comprovar qualquer tipo de atuação ilegal por parte do presidente Bolsonaro ou de seus apoiadores, até para inviabilizar esse campo político.
Infelizmente, nós vemos ministros da Suprema Corte declarando que os manés perderam, declarando que eles, ministros da Suprema Corte, venceram o bolsonarismo, e nada é feito nesse sentido. Ora, existe na literatura militar, e eu peço desculpas aí para me alongar um pouquinho, afinal de contas esse tema ele está bastante relacionado com a minha atuação profissional. Existe na literatura profissional, na literatura militar, sim, algumas ações que são embasadas por ações, operações de forças especiais que resultam em alguma perturbação do poder político. Essas manifestações, essas operações especiais, elas tiveram lugar numa quadra da história, e um dos países que foi vítima dessa ação foi justamente a Ucrânia. Muito do que está acontecendo hoje na Ucrânia foi reflexo de uma chamada Revolução Colorida, que aconteceu justamente por atuação dessas forças especiais, atuando particularmente com o apoio das redes sociais. Então, sim, existe histórico, existe algum embasamento técnico de uma atuação não militar feita por forças especiais que podem redundar numa desestabilização de um poder político. Mas isso absolutamente foi feito no Brasil. Até porque uma das ações, e existe um manual de forças especiais do Exército Americano que foi tornado público recentemente, um dos embasamentos teóricos leva em consideração as características do povo que será operado por aquele tipo de ação. E, com certeza, o povo brasileiro não tem nenhuma característica que o torne suscetível a esse tipo de ação. O povo brasileiro é um povo pacífico, não houve na história inteira do Brasil nenhuma ação bélica que tenha partido da natureza do nosso povo. E o exército brasileiro é um exército extremamente legalista. O pessoal fala muito em 1964, mas eu lembro que a crise de 64, a crise de 31 de março de 64, ela iniciou no dia 25 de agosto de 1961, na renúncia do presidente. Foram necessários 3 anos, foram necessários milhares, centenas de milhares de pessoas na rua, foram necessários toda a mídia pedindo que o exército atuasse no sentido de derrubar aquele governo socialista, e ainda assim o exército levou 3 anos para tomar uma iniciativa. E mesmo havendo toda uma ambiência no sentido de Guerra Fria, ainda assim o exército levou 3 anos. Ora, as forças especiais atuais do exército não seriam tão antiprofissionais, não seriam tão amadoras a ponto de acreditar que em uma semana, em 10 ou 20 dias, poderia haver esse tipo de ação no Brasil. Isso não está de acordo com todo o histórico da nossa nação. E apostar nesse tipo de ação é simplesmente apostar contra a democracia brasileira. O que estão fazendo é um ataque às instituições, o que estão fazendo é tirar do jogo político apenas uma parte do espectro, e isso, com certeza, não pode ser chamado de democracia. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.